Sejam bem-vindos Entre Conversas no Ar e nosso bate-papo de hoje é sobre acupuntura. Você conhece a técnica de acupuntura? A acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa e se consiste na aplicação de microagulhas pelo corpo para o tratamento de doenças. Uma coisa bem legal é que em 2010 a Unesco consagrou a acupuntura como um bem intangível da humanidade. Mas você quer conhecer um pouquinho mais da acupuntura? Acompanhe agora no Entre Conversas. É isso, a acupuntura é indicada para o tratamento de inúmeras doenças, mas hoje a gente conversa sobre o uso dessa técnica no tratamento contra estresse e ansiedade. Quem conversa com a gente sobre isso é a Fernanda Ramos, fisioterapeuta com formação em acupuntura. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar, eu queria que você me explicasse de onde vem essa técnica, como é que funciona, o que é a acupuntura. Ela é uma técnica milenar onde a gente utiliza as agulhas em pontos específicos do corpo para tratar diversas doenças e sintomas. Então ela já tem registro aí da acupuntura há mais de 400 anos antes de Cristo, né? E hoje em dia nós temos assim várias confirmações de que os meridianos realmente existem, né? Os meridianos, eles são canais que foram descobertos no nosso corpo, a gente chama de canais energéticos, né? Pelo qual se conduzem essa energia dos meridianos. Então, assim, em 1960, um médico já começou uns estudos no qual ele injetava um determinado composto onde havia um meridiano e onde realmente existia um meridiano dentro da medicina chinesa, esse composto ele percorria por todo o meridiano até o seu fim. E quando ele aplicava num local onde não existia esse meridiano, simplesmente aquele composto ele se espalhava. Então, assim, em 2016, alguns pesquisadores, eles entraram em consenso ali, né, com o comitê de ética, e eles aplicaram novamente esse teste em pessoas, e eles viram que realmente a comprovação dos meridianos dela existe. Né? Então, tem um marco muito interessante para a nossa acupuntura. Isso é importante falar também, que é uma técnica comprovada cientificamente, né? Isso. Não é uma crença, né? Isso, não é nada místico, ela realmente é comprovada. E aí, dentro da acupuntura, a gente traça determinados diagnósticos para se chegar a um tratamento, né? Por mais que tenha vários pontos espalhados pelo nosso corpo, a gente não começa agulhando lá aleatoriamente. Então, é feito todo um diagnóstico. Primeiro você faz uma anamnese, no qual você coleta todos os dados, o que o paciente está sentindo naquele momento, o que mais incomoda ele, e a partir de então a gente faz determinados diagnósticos. Na acupuntura são específicos, o que é mais utilizado é o diagnóstico de língua e o de pulso. Digo assim, o que é mais utilizado, porque existem outros também. Existem o diagnóstico de íris do olho e o diagnóstico até pela face. Face mais oval, mais arredondada e por aí vai. Mas o de língua, a gente aí vê a determinada forma de que a topografia dos órgãos estão ali na nossa língua e a gente consegue observar doenças que já foram instaladas no corpo. Já no pulso, a gente consegue identificar doenças aí possíveis que poderão aparecer e aí intervir com o tratamento. Bacana. E essa técnica ela pode ser usada para tratar vários tipos de doenças, né? Isso, vários tipos de doenças, desde doenças psíquicas até doenças já pré-instaladas mesmo. Às vezes, uma hérnia de disco, a gente não consegue reverter aí a hérnia, mas a gente consegue até pausar a evolução dela e tratar muito bem dos sintomas. E dentro disso é o que a gente já estava conversando antes, né? Que é sobre a ansiedade e o estresse, né? Eu estava lendo um artigo há pouco tempo que dizia que a ansiedade é o mal do século. É uma coisa bem recorrente com os seus pacientes? Sim, a ansiedade ela é campeã de procura da acupuntura. A gente lida muito com a ansiedade referente ao desejo, né? O excesso de desejo. Eu desejo tanto aquela coisa que eu fico tão ansiosa por querer, né? E dentro do nosso organismo, né, fisiologicamente falando, ela está muito ligada ao medo. Talvez do medo do futuro, o medo do que está por vir, medo do que eu não consigo controlar, né? E isso é muito normal. Todos nós podemos passar
por momentos de ansiedade e isso ser estritamente normal. O que não é normal dentro da ansiedade é isso se tornar rotina, né? Todos os dias aquele pensamento obsessivo em cima do que eu não consigo, do que eu não posso, do que eu não tenho. E aí isso vai virando literalmente uma bola de neve. Começa a atrapalhar a vida também, né? Isso, além de atrapalhar a vida, ela se somatiza no nosso corpo, né? A gente fala que tem taquicardia, o que é muito comum, que a gente trata muito dentro da acupuntura, é a relação do suspiro. Aquelas pessoas que... busco um ar, mas não consigo achar esse ar. Estou tão angustiada aqui dentro que não consigo encontrar o ar para respirar. Isso é muito comum. Entendi. E como é que a acupuntura ajuda, então, no tratamento da ansiedade e estresse? Isso, ela ajuda muito, né? Além desse diagnóstico que a gente já vai ter feito antes, pela anamnese, pelo diagnóstico da língua e do pulso, a gente vai levar muito em conta os sintomas que o paciente também está sentindo, que é o alívio que ele procura ali naquele momento. Muitas vezes fadiga mental, fadiga corporal mesmo, né, muscular, a pessoa não tem ânimo para levantar, e isso não está só ligado à depressão, isso também está ligado à questão da ansiedade, né? É muito comum as pessoas não serem produtivas no ambiente de trabalho, muitas vezes por conta da ansiedade, relacionado a pessoa é tão ansiosa que ela começa uma atividade pensando em todas as outras que ela precisa fazer e vai largando um pedacinho de cada uma e vai ver no final dar um problemão daquilo tudo. E ela também não presta atenção onde ela está errando justamente por essa loucura da ansiedade. Então, assim, a gente consegue atender todos os sintomas ali, tanto físicos quanto mentais ou psicológicos, né, que a ansiedade pode gerar. Então, a melhora que vem no paciente é de uma forma geral, assim. Isso, é de uma forma geral. Aí a ansiedade, juntamente com o transtorno de ansiedade, o que a gente trata muito na acupuntura? Mais a calmaria, né? Então a gente consegue tanto tratar de vez esses sintomas e aí sessão por sessão a gente vai tranquilizando. Eu costumo dizer assim que normalmente com 2 sessões o paciente já se sente extremamente bem. Na primeira, a gente já vê uma melhora muito grande. Na terceira, ele já começa a desmarcar. Já está tão bem que daí marca, aí desmarca, porque já não sabe se vai ou se não vai. Eu falo que a gente gosta, né? Quando o paciente começa a desmarcar na terceira sessão. Tá dando certo. Porque daí significa que já está excelente. Era sobre isso mesmo que eu ia te perguntar. Depende de você, né, como profissional, mas também depende do paciente, essa continuidade. Como é que funciona esse tratamento? Tem um tempo certo ou não? Depende do paciente? É assim, se a gente for pesquisar lá na literatura mesmo, a gente sempre diz que a acupuntura, ela precisa de poucas sessões para se sanar um problema. Se ela demorar demais, talvez tenha algum probleminha ali que eu não consegui identificar para tratar logo de cara. Então, assim, a gente fala que 4, 6 sessões é o limite para eu ver uma melhora gigantesca no meu paciente em determinado assunto. Porém, existem aí o que o paciente pode me procurar que vai muito menos do que isso, né? Por exemplo, ansiedade. Normalmente com 2 sessões a gente já vê uma melhora gigantesca. O que é muito mais assim demorado são as doenças crônicas. Igual a gente mantém sempre uma dor nas costas causada por uma hérnia. Ótimo, ali vai ter uma compressão, né, muitas vezes de nervo. Então a gente vai conseguir trabalhar aquela dor, o paciente vai ficar um período longo sem voltar para a acupuntura, mas depois ele retorna de novo. E aí a gente vai fazendo ciclos de tratamento em períodos escalonáveis, né? E dentro disso depende dele para que ele volte, né? Para que ele leve a sério o tratamento, né? Aí, por exemplo, dentro da ansiedade, a gente pode dar alguns chamativos, né, pro paciente ir melhorando sozinho mesmo dentro de casa. Olha, o que eu preciso fazer para que a minha ansiedade possa dar uma amenizada? Eu preciso anotar tudo que eu preciso fazer no dia seguinte para que eu consiga ter uma boa noite de sono. Que eu preciso fazer? Vamos me reeducar para que consiga controlar também a minha ansiedade. Dentro disso, Fernanda, como é que funciona a dor? Como é que sente, assim? É dolorido a acupuntura ou depende de cada pessoa?
Isso depende muito de cada pessoa. Eu falo que a acupuntura ela mais assusta do que dói, porque a agulha acaba sendo ali uma agulha grande, né? O que muitos têm medo assim e já perguntam logo de cara, e aquela agulha, ela entra inteira? Não, tá? Normalmente a agulha não entra inteira. Tem alguns pontinhos ali ou outros que ela aprofunda um pouquinho mais, mas normalmente ela não entra inteira. E com relação à dor é muito assim de pessoa para pessoa, mas normalmente não dói muito. Tem um pontinho ou outro que é mais dolorido, né? Extremidades, por exemplo, mão e pé, são lugares um pouco mais doloridos, mas em outros lugares assim são mais tranquilos. O seu trabalho dentro da acupuntura demandou bastante tempo de estudo, né? Você estava me contando. Mas assim, basicamente para a gente entender, existe tal doença é um ponto do corpo? Tais pontos refletem tal coisa? Existe isso ou não? Também vai variar do paciente. O que existe é assim, nós temos vários meridianos no nosso corpo, que eles são todos ligados aos órgãos e às nossas vísceras. Dentro desses meridianos, nós temos assim vários pontos que podem ser tratados algumas doenças. Por exemplo, esse ponto ele é mais para enxaqueca, aquele outro é mais para dor no dedo do pé. Mas, por exemplo, eu tenho ponto de dor de cabeça no pé. Ai, mas como que eu vou usar um ponto assim? Muitas vezes o meu paciente está lá com uma dor de punho, vamos exemplificar assim. E aí o punho está muito inchado. Em um local de inchaço eu não atuo. Então, como eu não posso atuar numa dor de punho e ele tem uma dor no punho, às vezes eu vou buscar um ponto à distância que pode favorecer o meu punho. Então, a gente faz essas relações dentro da acupuntura e dá muito certo. Entendi, muito legal. Quem quiser te encontrar, tem algum contato, algum telefone? Sim, estou no Facebook como Fernanda Ramos e tenho também o telefone, né, que o telefone de contato é o 99813-0357. E aí a gente atende tanto pelo WhatsApp quanto por telefone mesmo. Legal, muito bacana. Obrigada, viu, por ter vindo. Muito obrigada a você. Volte sempre. Obrigada. É isso, pessoal. Chegamos ao fim, mas você pode continuar conversando com a gente pelo nosso e-mail, que é o redação@unicesumar.edu.br, ou nos curtir lá no Facebook. Até semana que vem.